Bom, muito da nossa personalidade, muito de quem nós somos, da maneira como nós vivemos, da maneira como nós reagimos ou agimos, é moldado pelos reflexos do meio no qual nós vivemos. Aquilo que a gente costumeiramente chama de sociedade. A sociedade, com as suas características, elas nos moldam. Nós somos moldados, a nossa personalidade é moldada pelo meio. Negligenciar esse fato, ou não levar em consideração com atenção e responsabilidade esse fato, muitas vezes pode nos levar a sermos menos daquilo que poderíamos ser, ou também a vivermos de uma maneira que nós não deveríamos viver, moldados pelo presente era, pelo nosso tempo, pelos nossos dias. As notícias nos moldam, a televisão pode nos moldar, a internet pode nos moldar, os nossos relacionamentos, a maneira como nós lidamos com o nosso trabalho, a sociedade molda quem nós somos. A nossa personalidade, nós vimos isso, eu lembro algumas mensagens atrás, que é um fator que também serve para nos moldar. Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que nós fazemos parte de uma sociedade narcisista. O narcisismo reflete um amor exagerado e distorcido que o indivíduo tem por si mesmo. É uma autoadoração. É olhar para si mesmo e se achar não só a última, mas a única bolacha do pacote. O narcisismo vem fruto do mito de Narciso, né? Do cidadão que chega diante de um lago, ou à beira de um lago, e a água reflete o seu rosto, e ele se apaixona por si mesmo, então ele não faz mais nada a não ser ficar olhando para si mesmo. Esse negócio me intriga, porque às vezes eu até como, eu me divirto, eu não fico parado olhando para mim mesmo, mas tudo que eu faço gira em torno de mim mesmo. Às vezes nós, cercados por uma sociedade narcisista, corremos um risco também de expressar o narcisismo. O narcisismo, inclusive, pode se tornar um distúrbio, uma patologia, um transtorno chamado transtorno de personalidade narcisista, que é característico de pessoas que têm um senso inflado de autoimportância. Eu queria muito te desafiar a não pensar em alguém nesse momento, a não ser em você mesmo. Porque às vezes eu percebo que eu acho que eu tenho esse distúrbio aqui. Mas nós somos tão narcisistas que a gente pensa em outro. Um senso inflado de autoimportância. Essa é a sociedade que nós vivemos, que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos, que molda a nossa personalidade. Talvez um desdobramento disso, mas tão sério quanto é o hedonismo. Nós fazemos parte, vivemos, nascemos, crescemos numa sociedade hedonista, que tem o prazer como seu bem maior. Eu só faço, eu só me engajo, eu só me relaciono com aquilo que me dá prazer. Se eu não sinto prazer, então eu rompo, então eu não continuo, então eu não participo mais. Até que eu sinta prazer nisso, conte comigo. Mas se em qualquer momento eu não sentir mais prazer, estou fora. Isso é muito presente na nossa sociedade. Tão presente, é algo que está tão encarnado, que muitas vezes nós vivemos dentro do que nós conversamos alguns domingos atrás, de uma normose social que nem percebe que talvez o motor que gira relacionamentos, trabalho, maneira de se relacionar com dinheiro, com entretenimento, na verdade é fruto
de características narcisistas ou hedonistas e tantas outras distorções, disfunções que nós vivemos na nossa sociedade, mas que já estão enraizadas. A gente nem percebe. Virou ou ficou normal. O problema é que muitas vezes nós, frutos de uma sociedade assim, que inevitavelmente moldura o nosso caráter assim, ao sermos acolhidos, alcançados, salvos pelo Evangelho, queremos carregar tudo isso para a nossa espiritualidade. E aí a pergunta é, pode isso? Existe isso? Às vezes eu percebo, e eu quero ser bem honesto com isso, olhando para a minha própria vida, que o desenvolver da minha espiritualidade, daquilo que eu entendo como cristianismo, na verdade eu poderia classificar como um cristianismo narcisista ou um hedonismo cristão. Nós corremos um risco de lidarmos com a nossa espiritualidade carregando as marcas de uma sociedade contrária, distante, rebelde contra o governo de Deus. E achar que está tudo bem. Nós lidarmos com o cristianismo de uma forma específica, carregando características do narcisismo ou do hedonismo, mas isso não existe. Não pode. Consciente ou inconscientemente, muitas vezes, o que acontece no nosso relacionamento, no relacionamento que nós temos com o Evangelho, é tentar, de alguma maneira, fazer com que esse Deus que nós cantamos aqui, esse Deus que faz aliança, se torne, na verdade, alguém a me servir. Muitas vezes, nós somos tentados a lidarmos com a nossa espiritualidade cristã dentro dessa perspectiva de que Deus existe, Deus fez tudo o que Ele fez para me servir, para me fazer feliz, para me dar coisas que eu quero, para realizar os meus sonhos, para realizar os objetivos que eu tracei para mim mesmo. O que é isso a não ser carregar essas características tão presentes no nosso dia a dia para a nossa própria espiritualidade? E aí, qualquer coisa que comece a encarar a vida cristã, o Evangelho, de maneira diferente disso, começa até mesmo a destoar disso, de uma normose que a gente poderia classificar até mesmo como uma normose espiritual. E pessoas que começam a olhar para a vida de Jesus e para o relacionamento com o Evangelho e entender que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com um Deus que está aí para me servir e para fazer o que eu quero. É o contrário. E então, ao começar a viver uma vida radical com Jesus, disposta a abrir mão e a fazer o que for preciso para, de fato, interagir com o Evangelho de uma maneira como o Evangelho quer interagir conosco, Jesus quer interagir conosco, e aí, muitas vezes, essas pessoas começam a ser taxadas até mesmo de esquisitas, de radicais, demais, não, isso aí é um exagero. Um pastor chamado Francis Chan, ele escreveu, dentre tantos livros, um livro chamado Louco Amor, que nos ajuda a traçar talvez esse perfil de uma normose espiritual diabólica que tem acometido as igrejas. A vida de pessoas que em algum momento disseram que querem seguir a Jesus. Veja se isso não, pelo menos, desafia você a refletir. Francis Chan diz assim: logo descobri que a igreja é um lugar difícil para se sentir à vontade, quando uma pessoa deseja colocar o cristianismo do Novo Testamento em prática. Em outras palavras,
A igreja é um lugar difícil quando as pessoas querem ser como Jesus. Levar as palavras de Cristo a sério é coisa rara. Isso é para os radicais, que estão fora de sintonia, fora do nosso tempo, ou que passam dos limites. A maioria de nós deseja uma vida segura, equilibrada, para que possa ser controlada e que não envolva sofrimento. Você se descreveria como uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus? Você olha para a sua vida. Você se descreveria como uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus? Ou será que as palavras descomprometido e morno e a expressão parcialmente comprometido são mais adequadas para classificar a sua vida espiritual? A gente estava conversando ao longo dessa semana sobre isso, eu e o Ricardo, e durante a nossa conversa a gente falou sobre a normalidade que se tornou, a normose que se tornou, a expressão, eu acho que eu sou um cristão morno. Eu estou morno, pastor. Qual é o problema disso? O problema disso é que se você abrir as Escrituras e procurar essa classificação de discípulos, você não vai encontrar. O problema é que se você procurar na maneira como Jesus se relaciona com os seus discípulos, você não vai encontrar em nenhum lugar ele dizendo, essa turma aqui faz parte dos aqueles que são meus discípulos mornos, mais ou menos. Inclusive, quando Jesus, na visão de João, em Apocalipse, faz referência a uma tentativa de se viver um cristianismo morno, ele diz assim, é melhor que você seja frio do que morno. É melhor que você nem tente adequar, equilibrar uma vida descomprometida com uma vida comprometida. Pare com isso. Queridos, isso é muito sério. Algo que se tornou normal nos nossos dias, de nós acharmos que está tudo bem. Deus entende eu viver a minha vida assim, com Ele, mais ou menos. O problema é que isso não existe nas Escrituras. Não existe discípulos mornos, não existe uma igreja descomprometida. Não existe. Deus tem falado algo ao meu coração nesses dias, que tem inclusive mudado a minha maneira de enxergar a forma como nós enxergamos avivamentos. Um dia desses eu estava orando e falando, Deus, eu quero participar desse negócio, eu quero viver um avivamento, traz um avivamento. E Deus falou comigo assim, o meu reino nunca deixou de ser avivado. Meu reino sempre esteve avivado. A questão é, você está alinhado com o avivamento do meu reino? E eu falei, Deus, então eu quero ser totalmente comprometido com o que o Senhor está fazendo. Então, Deus, eu quero ser parte de uma igreja que está totalmente engajada com o reino do Senhor, com o Evangelho, com o que está acontecendo na história. O pastor Ricardo falou isso aqui, a história que está acontecendo não é a história que está diante dos nossos olhos aí, na segunda-feira, quando nós pegamos o carro, vamos para o trabalho, faculdade, quando respondemos e-mails. Essa não é a história que está acontecendo. A história que está acontecendo é de um reino avivado, que quando menos esperarmos, ele voltará. E quando ele voltar, não haverá espaço para discípulos descomprometidos.
Não haverá espaço para as pessoas que tentaram equilibrar a própria vida com a vida de Jesus. O próprio eu, o ego inflado, ou a autocentralidade, tudo tem que girar em torno de mim, tudo tem que me dar prazer, com o reino de Deus. Não tem como equilibrar as duas coisas. Deus está levantando uma igreja com engajamento total. Deus sempre teve uma igreja que estava totalmente engajada, sempre. O reino de Deus sempre esteve avivado. A pergunta é, você faz parte disso? Você está nisso? Eu estou nisso? A igreja aqui, local, está alinhada com isso? Essa é a questão. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 14. Nesse texto nós encontramos o próprio Jesus apresentando àqueles que querem segui-lo dinâmicas, fundamento, expectativa que ele tem para uma igreja disposta a viver um engajamento total com ele. Imagine isso. Eu quero que você imagine isso hoje. Eu quero que você imagine você sendo parte de uma igreja que vive integralmente engajada, totalmente engajada com o reino de Deus, independente de como ou de quais realidades estão presentes no nosso tempo, na nossa geração. Veja, é muito interessante que Jesus, ele tem consciência de que uma grande multidão não significa necessariamente uma grande multidão de discípulos. Jesus inicia, ou a ação que nós encontramos nesse texto é de Jesus tendo consciência disso. O texto diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Deus tem consciência que a grande multidão dos que se dizem evangélicos no Brasil não são parte de uma grande multidão de discípulos dele. Por isso, essas palavras de Jesus precisam ecoar no meu coração ainda hoje. Jesus, ele sempre teve compaixão da multidão, ele sempre olhou para a multidão como aqueles que olham e o seu coração é tomado de compaixão, de amor, mas ele tem consciência de que nem todos da multidão fazem parte ou de fato querem segui-lo como seus discípulos. Por isso ele apresenta nesse texto aqui algumas dinâmicas que devem ser parte da dinâmica de vida de pessoas que querem viver uma vida totalmente engajada com o discipulado de Jesus, com a vida de Jesus, com o Evangelho. E a primeira dinâmica que nós encontramos nesse texto é a dinâmica do negar a si mesmo. Jesus diz assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim mesmo, não pode ser meu discípulo. E mais abaixo ele complementa essa ideia dizendo, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Talvez essa seja uma pergunta um pouco genérica, então reflita em outra. Por que você ama Jesus? Por que você ama Jesus? Por que você se engaja em amar a Jesus? Se o seu amor a Jesus, se o meu amor a Jesus está atrelado ao meu bem-estar, ao seu bem-estar e felicidade, então nós não amamos a Jesus, nós amamos a nós mesmos. Nós somos acostumados a lidar com um amor que na verdade não é amor, é egoísmo. Porque se eu amo alguém, porque esse alguém me dá coisas ou faz coisas por mim, então eu não amo, eu sou egoísta. Porque o dia que essa pessoa deixar de fazer coisas, de me agradar, de me dar prazer,
então eu não amo mais. A questão é que esse tipo de amor não é um amor bíblico, não é um amor que Jesus requer de nós por Ele, não é um amor que Jesus nos ama. Por isso Jesus precisa ser tão enfático e, para uma sociedade narcisista, autocentrada, traz palavras tão duras. Ele diz: se você ama mais a sua família, se você ama mais o seu trabalho, o seu dinheiro, se você ama mais seu filho, sua mãe, seu pai, não tem como você me seguir. Mas sabe o que Jesus está falando? Ele está falando, você precisa deixar de amar a si mesmo. Você precisa de deixar de amar a si mesmo. E sabe o que Jesus está confrontando aqui? Exatamente o narcisismo cristão dos nossos dias. Jesus olha ao redor e ele vê uma multidão que gostava de andar atrás dele porque ele alimentou a multidão com um pão quando ela teve fome. Jesus olha para uma multidão e vê uma multidão andando atrás dele porque essa multidão viu ele curando alguém. Então Jesus precisa parar onde ele estava, olhar para a multidão e dizer: olha, se você não negar a si mesmo, você não pode continuar me seguindo. Se você não me amar mais do que a sua própria vida, você não pode continuar me seguindo. Porque eu sou este que um dia entregarei a minha própria vida, deixarei de lado o amor próprio por causa de vocês. Não tem como vocês me seguirem só com base naquilo que vocês usufruem para vocês mesmos. Vocês precisam negar a vocês para me seguirem. Negar a si mesmo significa nada mais do que dizer não para si mesmo. Se tem algo que a gente tem dificuldade é de dizer não para nós mesmos. Quanto mais ouvir um não. Para pensar nisso. Quantas vezes nessa semana você reconheceu que o que você estava fazendo era algo que você não deveria fazer e você tinha que fazer assim: não, Pedro, você não vai fazer isso. Nós temos dificuldade de dizer não para nós. Quanto mais ouvir um não. Quando ouvimos um não, muitas vezes nós rompemos com o amor. Quando alguma coisa saiu do meu controle, alguma coisa veio de forma negativa no meu ponto de vista, então não dá mais para eu amar. Mas aí Jesus está dizendo, discípulos que só existem uma categoria, discípulos totalmente engajados para me seguir. Você precisa negar a si mesmo, você precisa dizer não para si mesmo. Nós vivemos numa geração que diz que nós pais não podemos dizer não para os nossos filhos, porque senão eles vão ter algum tipo de sequela emocional. Sabe qual é a sequela emocional que eles vão ter? Achar que o mundo gira em torno deles. E aí isso vai trazer caos para a vida deles. Nós somos responsáveis pelas sequelas emocionais dos nossos filhos, quando nós ensinamos para eles que tudo gira em torno deles. Mas nós somos assim porque nós somos frutos de uma sociedade que diz que eu preciso ser servido e que tudo precisa girar em torno do meu umbigo. E aí vem Jesus e diz, não dá para vocês me seguirem assim. Vocês precisam abrir mão de vocês mesmos para vocês me seguirem. Vocês precisam aprender a dizer não para vocês, para me seguir. Mas existe uma segunda dinâmica ainda que Jesus trabalha nesse texto para pessoas que querem segui-lo de maneira total, engajada, que é a dinâmica de tomar a própria cruz. Ele diz, e aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Sabe, nós entendemos que eu preciso dizer não para mim mesmo. Mas o que Jesus está falando dizer não para si mesmo significa morrer para si mesmo.
Você precisa morrer. Sabia que a primeira coisa que o Evangelho faz por amor, quando ele nos acolhe, é nos matar? Porque só tem como existir nova vida a partir de uma vida antiga ser enterrada, ser crucificada. Não tem como negociar, não tem como aliar uma vida de engajamento com o Evangelho enquanto eu não morrer para mim mesmo. Enquanto você não morrer para si mesmo. E sabe, por vezes a gente enxerga e olha para essa dinâmica de Jesus falar, você precisa carregar a sua cruz. Isso também se tornou um jargão evangeliquez, né? E a gente muitas vezes olha para isso numa dinâmica de momentos difíceis que a gente está passando. Aí a gente fala assim, não, mas essa é a cruz que eu tenho que carregar. Sabe, não tem nada a ver com isso. São os momentos bons, que não são os momentos bons que têm a ver com o que Jesus quer para você. Para esses momentos você precisa morrer. Para a vida boa que nós achamos que temos, é que nós precisamos morrer. Porque para os momentos ruins, sabe o que ele oferece? A cruz dele. Nos momentos ruins, eu sou lembrado da minha identidade quando nós cantamos aqui. Carregar a cruz não tem a ver com a cruz do pecado, com a cruz pesada. Tem a ver com a nossa boa vida, que nós precisamos crucificar para viver a boa vida dele. É disso que Jesus, em Marcos, no capítulo 8, 35, também nessa mesma dinâmica nos é apresentado, quando diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. E não tem a ver só com uma morte física, tem a ver com uma morte diária. Diariamente nós somos tentados a ganhar a vida. Nós dicotomizamos aquilo que depende de mim e aquilo que depende de Deus. Mas tudo depende de Deus. E à medida em que eu morro para mim mesmo, eu encontro vida. Deixa eu te perguntar, você já morreu essa semana para você? Lembra aí de um dia em que você crucificou o seu eu? Um dia em que você foi tentado a tomar as rédeas da sua vida. E você chegou à conclusão, cara, isso aqui precisa morrer. Jesus disse, se você quer me seguir, então você precisa tomar a sua cruz. Então você precisa entender que tem coisas na sua vida que precisam morrer. Você precisa entender que tem coisas na sua personalidade, coisas nas suas manias, coisas nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus sonhos, que você precisa crucificar. Não dá para me seguir tentando aliar aquilo que é seu e aquilo que é meu. Precisa morrer. O apóstolo Paulo se depara com a turma. Isso é narrado em Romanos 6, que ao olhar para a boa notícia do Evangelho, chega a uma brilhante ideia. Já que é pela graça, já que todas as vezes que o pecado aparece, a graça vem e superabunda no pecado, então vamos fazer um negócio para a gente experimentar cada vez mais da graça de Deus? Vamos continuar pecando, para que a graça aumente. Vamos continuar vivendo da forma como nós achamos que devemos viver. Vamos continuar desfrutando dos nossos desejos, prazeres, que nós queremos desfrutar. Sabe o que a gente vai receber? Cada vez mais graça de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, como é que pode a gente continuar dizendo isso? Continuar pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Aí, a aplicação disso é, ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Quando eu digo para Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo seu, eu quero ser um seguidor seu. Então, o que precisa acontecer imediatamente na nossa vida é, nós somos batizados na morte de Jesus, porque quando Jesus morre com Ele. O antigo Pedro, aquele que quer controlar a sua vida, aquele que vive em função de si mesmo, aquele que vive por se auto-adorar e que acha que tudo tem que girar em torno dele. Isso morre. A sua vida morre. Quando você foi batizado em Cristo, você precisa entender que você perdeu os seus direitos. Eu não tenho direito. O reino de Deus não é democrático. O reino de Deus, ele é teocêntrico. Existe um rei. Não tem esse negócio dos meus direitos no reino de Deus. Os meus direitos foram todos eles crucificados. Por isso, diariamente, eu preciso entender que eu tenho que matar o meu eu. Que qualquer coisa que esteja disfuncional no meu relacionamento entre eu e o Evangelho, o que tem de problema nisso sou eu, não o Evangelho. Se existe alguma coisa na dinâmica da minha vida, no reino de Deus, o que inclui a igreja, que talvez se refere a negativas com o que eu acho que deveria ser, se refere a maneiras diferentes do que eu acho que eu deveria fazer, eu preciso ser honesto e confrontar a minha vida com o reino de Deus, e o reino de Deus nunca tem problema. O reino de Deus nunca tem disfunção, sempre o disfuncional sou eu. E quando eu reconheço isso, eu preciso dizer, está morto, eu vou me negar, isso vai ser crucificado. E então, eu continuo a minha caminhada com Jesus. Mas ainda, uma terceira e última dinâmica. Seguidor de Jesus, alguém que quer andar com uma vida totalmente engajada, precisa seguir para aprender. Me parece que tem uma multidão andando atrás de Jesus, seguindo Jesus, mas não para aprender. Jesus reconhece isso, porque ele diz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, mas está todo mundo te seguindo. Pois é, mas vocês não estão me seguindo para aprender. Nós já falamos por diversas vezes que Deus se encarna em Jesus na figura de um rabino, de um mestre. Um rabino, um mestre é alguém que tem algo a ensinar. Um rabino, um mestre, é alguém que tem discípulos que andam atrás dele para aprender a viver a vida com ele. Isso significa que se eu me torno um seguidor de Jesus, eu sigo a Jesus, entendendo que existem muitas coisas, tudo na minha vida, em que eu preciso aprender a viver com ele. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Qual foi a última coisa que você aprendeu com Jesus e que você aplicou na sua vida? Eu fiz essa pergunta para mim e eu entrei em crise. Porque muitas vezes a gente está seguindo a Jesus e não está aprendendo nada com Ele. Por isso, Tiago, na sua carta, nos confronta, dizendo, pare de ficar ouvindo mensagens, pare de ficar ouvindo pregação, se vocês não praticam. A gente sempre chega no ponto de até mesmo valorizar aquilo que foi falado. E aí nós retrocedemos. Por quê? Porque transformação requer mudança de hábitos, estipular metas, deixar ser confrontado. A gente, muitas vezes, ouve mensagens, lê bons livros e a gente acha legal. A gente até manda para os outros, né? Cara, olha essa mensagem. Ouve aí. A gente valoriza, pastor, parabéns, sua mensagem hoje foi bem feita, preparada. E aí volta tudo do jeito que continua sendo.
Parece que Jesus tem um monte de gente que anda ao redor dele, ouve ele falar um monte de coisa, está seguindo ele, mas não quer aprender com ele. Isso precisa ser desafiador para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos uma geração que desvaloriza conselhos, que se sente afrontado quando alguém vem ensinar algo. Nós vivemos uma geração orgulhosa. Mas aí a gente tem um problema sério com Jesus, porque Jesus é alguém que vem para me ensinar a viver. Ele vem justamente porque eu sou um ser humano que estou vivendo de uma maneira totalmente distorcida aquilo que Deus me criou para viver. Como homem, como marido, como trabalhador, como pai, como amigo. Eu não sei viver, eu não sei ser ser humano. Você tem consciência disso? De que você não sabe ser humano? E não é antropologia, sociologia, psicologia, por melhor que seja, que ensina como um ser humano vive. É Jesus. Por isso, o desafio de Jesus para a minha vida e para a sua vida é: me siga, mas me siga para aprender a viver. Me siga entendendo que no processo de me seguir, muitas coisas, durante muitos dias, em muitos momentos, o que você vai entender é: o que eu estou fazendo não tem nada a ver com o que Jesus quer que eu faça. A maneira como eu acho que é ser um bom pai não tem nada a ver com a maneira como Jesus diz que é ser um bom pai. A maneira como eu acho que é me relacionar com o dinheiro não tem nada a ver com o que Jesus diz que é se relacionar com o dinheiro. E aí eu aprendo com ele se eu quero viver uma vida totalmente engajada com ele. E aí, ao aprender com ele, eu mudo meus hábitos, eu tomo atitudes e decisões diferentes. Essas são as dinâmicas que envolvem uma vida comprometida em seguir a Jesus. Agora, o que é que fundamenta isso? O que é que fundamenta essa dinâmica? O que é que vai dar base, vai tornar possível essa dinâmica ser vivida por mim e por você? O que torna possível isso é o próprio Jesus, é a encarnação. Porque logo após de passar essas dinâmicas, Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. A questão é: de quem que Jesus está falando nesse texto? É nítido que Jesus está dizendo, logo após mostrar a dinâmica de uma vida engajada com ele, ele está dizendo: calculem bem esse negócio. Esse negócio precisa ser calculado. Mas de quem que Jesus está falando aqui? Qual é o exemplo que ele está dando aqui? Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele. Jesus é o Filho de Deus que calculou muito bem tudo o que precisaria ser feito para trazer pessoas de volta para a casa do Pai. Jesus não entrou em missão sem calcular muito bem tudo que deveria ser feito. Nada pegou Jesus de surpresa. Jesus viveu toda a sua vida tendo total consciência do que é que ele estava vivendo. Jesus, quando confrontado por Satanás, sempre teve total consciência, porque o preço já havia sido calculado, antes da fundação do mundo, do que é que deveria acontecer para que a torre fosse construída até o fim, para que a missão de resgate fosse feita com sucesso. Jesus sabia muito bem. Jesus sabia muito bem que
não tinha outro meio pelo qual ele deveria passar a não ser a cruz. Jesus foi esse que carregou primeiro a cruz. Jesus foi esse que primeiro negou a si mesmo. Jesus foi esse que não considerou quem ele era. Ele abriu mão de quem ele era. Jesus foi esse que diariamente estava com o Pai para ouvir do Pai o direcionamento, para manter alinhado sempre a sua missão, a missão do Pai. Jesus não pede nada para mim e para você que Ele não tenha sido o primeiro a fazer. Jesus não pede para eu amá-lo porque Ele me amou primeiro. Jesus não pede para que você o ame antes dele ter amado você primeiro. Ontem, enquanto eu estava num discipulado, compartilhando o Evangelho, conversando sobre o Evangelho, Deus trouxe algo na minha mente e quando a gente começou a conversar, eu e a pessoa com quem eu estava, nós fomos tomados de presença de Deus, emoção, tudo isso. E detalhe, a gente estava num café de um shopping. Quando Deus trouxe na nossa mente assim, o negócio é tão sério, que sabe por que vocês não vão para o inferno? Porque eu fui lá. A morte de Jesus, quando Jesus é crucificado, e o que ele passa entre a sua morte e a sua ressurreição, é estar no inferno, no seu lugar e no meu lugar. Você tem consciência disso? Jesus não ficou lá na tumba, deitado, descansando. Jesus experimentou a separação do Pai, que eu e você não precisaremos experimentar por causa dele. Às vezes a gente acha esse negócio bonito, mas o que é bonito nesse negócio é o comprometimento de Jesus. Em ele não ter negociado em momento algum, mesmo quando o seu sentimento o impulsionou a pedir para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse negócio de eu ficar separado do Senhor. Mas ele sempre disse, porque o preço já havia sido calculado: mas, Pai, a sua vontade certamente será feita. E eu estou aqui, vou passar o que for preciso passar para trazer um bando de gente como Pedro, como você, de volta para a casa do Pai. E aí a gente tem uma nova identidade, como nós cantamos aqui. Nós não temos uma nova identidade porque nós somos bonitinhos, legais. Nós temos uma nova identidade porque Jesus foi até o fim daquilo que Ele se propôs a fazer, para nos resgatar, para nos trazer de volta para a verdadeira humanidade que Deus tem para mim e para você. Por isso, quer ser humano, comprometa-se em viver uma vida totalmente engajada com Jesus. E eu estou falando de coisas práticas. Quer ser um pai, que é o ser humano que Jesus tem para você ser, engaje-se totalmente com Jesus. A mãe, o trabalhador, o profissional, quer viver uma vida como ser humano, então engaje-se totalmente na sua caminhada com Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-o para aprender. Nós podemos fazer isso
porque Ele fez, porque Ele se encarnou e fez, porque Ele fez primeiro, e o resultado do seu cumprimento, do seu engajamento total, é que um dia a própria vida que viveu nele, fazendo dele esse ser humano totalmente engajado com o Pai, agora vive naqueles que se comprometem a viver uma vida íntima, engajada com Ele. Continua não sendo pelo nosso esforço, continua não sendo pela minha simples vontade, simples consciência de que isso é legal, continua sendo porque Deus se comprometeu totalmente em Jesus. E agora, Ele dá da sua vida comprometida para aqueles que talvez não seja a multidão, mas para esses que querem segui-lo de maneira totalmente engajada. E sabe, a história só não acabou ainda, porque tudo isso aqui traz uma expectativa que está no coração do Pai, no coração de Jesus. Ele tem a expectativa de que sejamos um bom sal nessa geração, cada vez mais distante dele. Jesus termina dizendo assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe que Jesus diz que essa é a nossa identidade se o seguimos. Somos o tempero do reino de Deus no nosso mundo. Se nós seguirmos a Jesus de perto, de maneira totalmente engajada, Ele está dizendo: vocês vão temperar o mundo. Agora, não adianta achar que vai me seguir de maneira descomprometida, porque o resultado disso será: chegou no mundo, na sociedade, não vai temperar nada, e aí não serve para nada. E aí é engano, é enganação, é descomprometimento. Nós precisamos sair daqui andando, carregando a nossa identidade, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se comprometeu e foi até o fim. E a nossa identidade, ela se desenvolve, cada vez mais ela é arraigada em nós e transparece através de nós, à medida em que nós nos comprometemos com isso, totalmente. Eu queria terminar trazendo algumas reflexões para nós. Primeiro, você identifica em suas posturas algum tipo de evidência da normose espiritual, dessa vida morna, parcialmente comprometida? Tire um momento para pedir que o Espírito Santo gere arrependimento em seu coração, para com qualquer postura que expresse a ideia de que você seja um cristão morno. Seja honesto. Peça para o Espírito sondar o seu coração, trazer aí à luz, talvez, maneiras, ideias com as quais você tem lidado com Jesus e que talvez se aplique muito mais a uma tentativa narcisista de encaixar Jesus em você mesmo, fazê-lo girar em torno de si. Quais áreas da sua vida talvez expressem essa ideia diabólica de que tem como seguir a Jesus mais ou menos? Segundo, agradeça ao Senhor pelo engajamento total de Jesus para conosco, para com você. Tudo isso aqui, só existe vida, só existe possibilidade de redenção, tudo isso só existe porque Jesus calculou bem e foi até o fim. Então, a partir disso, leve a sério o seu relacionamento diário com Jesus, buscando ser cheio da sua vida totalmente engajada. Não tente ser engajado por si mesmo. Nós somos engajados à medida que a vida engajada de Jesus enche cada vez mais
nos diminui para Ele viver em nós. Mas isso requer envolvimento, relacionamento, amizade com Jesus. E por fim, consagre sua vida agora, hoje, a Deus. Faça uma decisão por ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática, a fim de que você seja um tempero do reino por onde quer que ande. Ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Ouvir talvez as negativas que Jesus está dizendo a você e colocar em prática. Ouvir os desafios que Jesus está há tempo falando para você. Pare de fazer isso, mude essa postura. Não dá para você continuar vivendo assim. Não dá para você negociar uma vida de relacionamento comigo sem amar o seu irmão, sem perdoar o seu irmão, sem se reconciliar. Não dá. Ouça Jesus dizendo a você quais são as áreas da sua vida que não estão engajadas com Ele e tome a decisão hoje de consagrar isso a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que mais uma vez, a minha carne não obstrua aquilo que o Senhor quer fazer em mim. O meu eu, o meu ego. A forma como eu olho para mim mesmo, distorcida, me inflando. Me perdoe, Deus. Eu reconheço quem eu sou diante do Senhor. Eu sou pó. Tudo que tenho, sou, vem de Ti, Deus. Livra-nos da soberba, da arrogância, do endurecimento do coração, Deus. Porque, fatalmente, muitos desses da multidão disseram que duras eram as palavras de Jesus e que não daria para continuar seguindo Ele. Eu não quero ser um desses, Pai. Eu não quero, em nome de Jesus, que nenhum daqui saia sendo um desses, Pai. Nós somos esses que, ao confrontados pela Tua palavra em amor, porque o Senhor fez tudo primeiro, o Senhor se encarnou, o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor nos amou primeiro, é o Senhor que traz a identidade. Nós não queremos, Pai, não queremos que o que prevaleça seja o meu coração, Deus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, dizer não para mim mesmo. Derrame sobre nós espírito de quebrantamento, Senhor. Agora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que nos leve a uma autonegação, Deus. O que é, Deus, que precisa ser crucificado na minha vida, Senhor? Quais são as coisas boas que eu estou vivendo e que talvez não tenha nada a ver com o que o Senhor quer que eu viva e que eu preciso deixar morrer? Quais são as posturas em mim que precisam ser crucificadas, Jesus? Deus, nós somos estes, nós queremos segui-lo para aprender a viver a vida com o Senhor. Nós queremos, a partir disso, Deus, dar sabor a uma sociedade acinzentada. Queremos dar cor para uma geração cinza, Deus. Mas nós queremos isso porque carregamos a vida deste que calculou bem o preço do discipulado, se engajou totalmente. Eis-nos aqui, Deus. Obrigado porque somos filhos amados do Senhor, fruto do engajamento total de Jesus. Nós queremos sair daqui, ir por aí, carregando essa identidade, filhos e filhas amadas, que são totalmente engajadas com o primogênito.